Fala Sky! E aí galera, beleza? Tudo certo? Galera, hoje eu quero falar um pouco a respeito do reino de Deus. Eu quero falar um pouco a respeito daquilo que o reino de Deus traz. Hoje, no nosso país, a gente tem visto uma polarização extrema a respeito de linhas de pensamento e linhas de ação. A gente ouve sobre PT, PSDB, uma galera do centro que a gente nem sabe quem é, que não se define, e aí a gente ouve a extrema-direita, né? Agora surgiu a extrema-direita, e a gente ouve um monte de linhas de pensamento que estão aí espalhadas pelo nosso país e tem gerado uma polarização gigantesca. A Bíblia nos fala a respeito de um reino que se estabelece através da pessoa de Jesus Cristo, que é chamado o reino de Deus. O reino de Deus. João Batista, quando pregava, ele falava assim: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado a vocês o reino de Deus. O reino de Deus chegou, um novo tempo chegou, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir chegou. E aí então veio Jesus, Jesus veio estabelecendo esse novo reino. É interessante que quando Jesus estabelece esse reino, a gente vê muito bem isso no livro de Mateus capítulo 5. 5, 6 e 7 a gente vê Jesus estabelecendo os padrões do novo reino. Estabelecendo o jeito que esse novo reino funciona, como é a linha de pensamento, como as pessoas se comportam nesse novo reino, nesse reino que ele está estabelecendo. E quando Jesus estabelece esse reino, ele fala o seguinte: eu não vim desfazer a lei, mas eu vim cumprir a lei. Ou seja, eu não vou desrespeitar o que existia, mas eu venho aqui para mostrar algo novo, sim, estabelecer algo novo, sim, mas eu faço isso cumprindo tudo aquilo que havia sido proposto antes. Então Jesus, ele vem com a ideia de um novo reino. E eu falei aqui do exemplo do PT, PSDB, essa bagunça toda que hoje a gente está vivendo no nosso país, porque infelizmente, se você for analisar bem, cada governo, cada pessoa que assume nosso país, ou a nossa cidade, aqui a prefeitura mesmo é um exemplo disso, poucos são aqueles que buscam continuidade, ou que tentam continuar aquilo que o anterior havia feito ou estava fazendo. E isso, no nosso caso aqui, do nosso reino perene, né, nesse reino que vai acabar um dia, nesse caso é muito ruim, porque a gente não avança, muitas vezes a gente retrocede para recomeçar e avançar. Mas quando a gente fala a respeito do reino eterno de Deus, e a gente percebe que Jesus entra na minha e na sua vida para estabelecer algo eterno. E a partir do momento que Jesus entra, a partir do momento que Jesus faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, ele entra no nosso coração, a nossa vida começa a mudar de um jeito diferente. Ela começa a mudar de dentro para fora. De dentro para fora. E é sobre isso que, isso é uma das coisas, na verdade, que muito me causa prazer no cristianismo. Porque o cristianismo não é uma vida de simplesmente ouvir algo, mas é uma vida de praticar algo. Quando Jesus estabelece o reino dele na gente, a gente não pode mais viver como antes a gente vivia. As coisas dentro da nossa mente, dentro do nosso coração precisam mudar, porque a gente agora faz parte de um novo reino. Sim, o novo reino, antigamente, um novo reino, ele vinha com um exército, invadia uma cidade, conquistava, sobrepujava aquela cidade, as leis mudavam de um dia para o outro. A partir do momento que a conquista era estabelecida, no dia seguinte era um novo rei, era um novo governo, era um novo padrão de pensamento, era um novo jeito de agir. E as pessoas tinham que rapidamente se adaptar. E é assim na nossa vida cristã. Jesus, o nosso rei, ele chegou e nós mudamos o nosso comportamento. Ele vem, entra em nossos corações e muda nosso comportamento. E ele fala de quais devem ser os padrões do nosso comportamento nesse novo reino em Mateus 5, 6 e 7. Você conhece muito bem o texto, ele começa falando das bem-aventuranças. Bem-aventurado é o pobre de espírito, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados são aqueles que choram, porque vão ser consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. E depois tem várias outras bem-aventuranças aqui, e a partir do versículo 13, ele começa a falar o seguinte: agora vocês, como vocês devem se comportar? Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, ou seja, se você não praticar aquilo que você entende, aquilo que eu coloquei dentro de você, quem vai poder restaurá-lo?
ele não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, versículo 14 de Mateus 5. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída num monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ela ilumina a casa toda. Assim, que brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as suas obras, boas obras, e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, mas eu vim cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céu e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. E ele continua aqui agora, a partir desse momento, ele começa a estabelecer padrões de comportamento. Por exemplo, logo mais ele vai falar que, quanto aos nossos inimigos, nós devemos amar os nossos inimigos. Logo mais ele vai começar a distribuir e a demonstrar quais são os novos padrões desse reino. E como eu li no versículo 13 e 14, a vida cristã, ela exige prática, ela exige ação. E é sobre isso que eu quero que você converse aí no grupo hoje. Cara, como tem sido a sua prática cristã? Sabe, se possível, dá uma lida mais aqui na frente, leia os próximos versículos, leia Mateus 5, se tiver tempo 6 e 7, e tente perceber quais são as ações que o novo reino exige de mim e de você. E o bacana é que ele não exige sem capacitar. Ele vem dentro de mim, dentro de você, ele nos dá o seu Espírito para que a gente produza frutos dignos desse reino, frutos de acordo com o padrão desse reino. Você está pronto para viver a vida cristã? De novo, cristianismo não é conhecimento, é ação. Na verdade, é a prática desse conhecimento. Você entende, você aprende e você vive isso. Você entende, aprende e vive e coloca em prática. É a luz do mundo, é o sal da terra. Você faz aquilo que você aprende. É isso que é o cristianismo. E aí eu quero te perguntar, como tem sido a sua ação em relação a tudo que Deus tem colocado diante de você, em relação àquilo que você tem aprendido? Tempo é de nós praticarmos o Evangelho, pois o reino de Deus chegou. E com essa chegada, as coisas são diferentes. Amém? Deus abençoe você. Discuta aí no grupo. Pense em modos práticos e aquilo que você tem praticado no cristianismo. Leia esse texto, Mateus 5, 6 e 7, e entenda quais são os padrões que o reino de Deus estabelece para mim e para você viver. Deus abençoe, galera. Até mais.